Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Café com Alteryx. Eu sou o Raniak e hoje vamos para mais um vídeo de desafio semanal. Hoje o desafio é de número 204 e ele está muito interessante. No departamento de engenharia, compras e construção, EPC, uma planta química, as etiquetas dos equipamentos desempenham um papel crucial na gestão dos equipamentos, incluindo a rotulagem de bombas como etiquetas distintas, como P1, 01A, P101B. O departamento de design ainda prefere o método antigo de criar etiquetas e geralmente as concatenam no formato como P101A/B ou P101A-B. Esse método cria problemas no processamento de dados do departamento. Sua tarefa essa semana é analisar as etiquetas dos equipamentos que estão todas concatenadas e tornar a vida do pessoal de engenharia mais simples, já que eles alocam os equipamentos no projeto. Certifique-se que as novas etiquetas comecem com a primeira letra e terminem com a última letra sequencialmente. Por exemplo, se você tiver P101A/E, a saída deve ser P101A, P101B, P101C até a P101E. Então, a gente tem a nossa base de entradas, que é só somente 5 registros das etiquetas. A gente tem o serviço, temperatura e pressão. Essas outras 3 colunas, elas vão ser só de adicional, né, a gente não vai ter que manipular elas, porque o que a gente precisa é pegar essas etiquetas aqui e, por exemplo, essa P101A/B/C, a gente precisa repetir 3 vezes essas 3 colunas e separar essa P101A em 3, que seria a B e a C. A P203A-D seria a mesma coisa, você precisa gerar 4 registros, onde seria P203A, P203B, P203C e P203D, assim sucessivamente com as outras 3 etiquetas. E a nossa saída deve ser justamente essa, P101A, B, C. E aí a gente repete essas 3 colunas, né, serviço, temperatura, pressão, mesmos valores. A P203, mesma coisa, eu vou repetir ela 4 vezes e repetir aqueles valores. Então, como que eu fiz para chegar nesse registro aqui, nessa saída? Eu criei etiquetas novas, né? Novos formatos de etiquetas. Então, o que acontece? Eu criei uma coluna chamada W etiqueta e peguei somente, né? Fiz um left e 4 registros. Eu peguei somente os 4 primeiros dados que a gente precisa. Então, eu tenho essa informação aqui. Depois, eu criei uma etiqueta com cat para mim, sucessivamente depois gerar uma nova registro com base na primeira e na última. Ou seja, eu fiz um replace da etiqueta, da minha coluna etiqueta com a nova W etiqueta. E peguei somente o que ficou de fora, ou seja, o ABC, A-D, A/G, B. E esse B301 não tem nada porque ela é a única que a gente não vai ter alterações para fazer, porque ela não termina nenhum caractere final, né? De letras A, B, C, sucessivamente. Depois eu criei uma coluna onde vai ser a minha primeira, então eu peguei o left 1 da minha etiqueta com cat, ou seja, ela começa em A, A e B. E depois eu peguei o último caractere, que é o right dessa coluna etiqueta com cat, onde tem C, D, G e B. Tá, por que que eu fiz isso? Novamente, eu vou gerar novas linhas, aonde eu vou informar que ela primeiro vai começar nessa e a última vai até essa C, por exemplo. Na segunda, ele vai gerar de novo, começando da A e vai parar só na D, tá? Então eu vou criar um loop nisso, onde ele vai startar nessa primeira coluna aqui, nesse primeiro registro, e vai parar somente quando ele identificar esse C, tá? E para isso eu usei um generate row e eu coloquei uma coluna chamada letter, do tipo string, e tamanho 55. E aí, como que é essa ferramenta? Essa expressão eu preciso se inicializar em algum local. Aonde? Como eu falei, vai se inicializar na primeira. Por isso que ela coloquei aqui a ferramenta, né? Eu coloquei o campo aqui na ferramenta, a primeiro, tá? Essa primeira seria o meu nome da minha coluna.
E qual que é essa expressão de condição? A coluna letra, ela vai ser maior ou igual à última, que seria essa daqui. Ou seja, ele só vai parar, ela tem que ser menor ou igual até essa C. Ele não pode ser maior, ele tem que ser menor. Ou seja, aqui ele não pode criar uma D, tá? Nesse exemplo aqui, ele não pode criar uma D. E aí, como que foi essa expressão de loop? Como que eu vou incrementar isso? Eu usei esse char from int, que é eu converto o que está de letra para code e o char to int de code para letra e eu vai colocar o campo letter e vou adicionar mais um. Então é como se eu estivesse fazendo, criando um sequencial somando de números, né? Mais 2 mais 3 mais 4. Então ele vai incrementando um, só que em vez dele ser numérico, ele vai acrescentar uma letra do alfabeto. Então A, B, C, D, E. E ele só vai parar até ele começa no A, ou seja, vai começar nesse primeiro registro. Se aqui fosse D, ele começaria no D. Ele vai incrementar um registro a mais, ou seja, depois do D é o E, depois F. E, por exemplo, ele só ia parar aqui, por exemplo, no último, se fosse G. Ou seja, ele começar no D, adicionaria o E, criaria uma linha com E, criaria outra linha com F, criaria outra linha com G e pararia. Por quê? Porque minha última seria G. Tá? Então foi dessa forma que eu fiz a criação, né, dos meus registros, das minhas novas sequenciais, até a última que eu tenho aqui. Ou seja, esse primeiro P101A barra B barra C, agora eu tenho A, B, C. Então, agora eu só preciso fazer uma limpeza e juntar isso tudo. Então, eu preciso padronizar essa nova etiqueta, que é onde eu criei uma nova coluna chamada nova etiqueta, e é onde eu somo o W etiqueta, a coluna W etiqueta, com a coluna letter agora. Então, agora eu tenho P101A, P101B, P101C, depois eu tenho P203A, P203B, P203C e P203D. E simplesmente coloquei o select, a ferramenta de select aqui, uma ferramenta de selecionar, somente para me tirar todas aquelas colunas desnecessárias e mover, né, para deixar igual a minha saída. Então eu tenho a nova etiqueta, eu tenho o serviço, temperatura e pressão. Tá? E dessa forma eu tenho 16 registros. E a minha saída eu tenho 16 registros também. Tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Eu vou colocar aqui no link da descrição o link oficial desse desafio. Espero que tenham gostado. Essa função aqui, ela é muito legal. Tinha tempo que eu não pensava numa fórmula assim para adicionar algo. Normalmente é sempre números, né? Ou então datas, date time add ali mais um, mas essa com os alfabetos foi bem legal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.